Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, então hoje vamos começar vários vídeos curtos sobre direito do trabalho. Vamos começar pelo conceito dos princípios. Essa aula eu já fiz ela, tem mais ou menos 1 hora, está disponível no nosso canal do YouTube, mas aqui a gente vai fazer de modo concentrado, rápido, objetivo, para que a gente tenha um alcance maior e mais objetivo com os alunos aí, principalmente da OAB, mas também para quem quer conhecer direito do trabalho, suas principais os principais problemas, temáticas em relação ao direito do trabalho. Seja você advogado, de RH, ou mesmo estudante de direito que quer se aprofundar na matéria de direito do trabalho. Tudo bem? Muita coisa aqui a gente vai acabar puxando para a OAB, mas em termos gerais o conhecimento é válido para todas essas áreas que eu mencionei. Tudo bem? Bom, então, para a gente não perder tempo, vamos direto ali para os nossos slides. A gente vai falar então de direito do trabalho, conceitos e princípios. Então, primeiramente, por que a gente conceitua uma matéria? Por quê? Primeiro, por que existe a matéria? Bom, o direito, ele é uma ciência por si só, certo? Ele tem princípios, ele tem as suas subdivisões, ele tem o seu objeto de estudo, sua metodologia, ou várias metodologias, enfim. E do direito do trabalho, ele estava incluído no direito civil, que já era uma subdivisão dentro do direito, Mas, com as leis protetivas que foram surgindo, a matéria começou a ficar muito grande. O Código Civil, que tratava, a gente puxa aí o Código Civil napoleônico principalmente, né, que codificou a prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço já não cabia mais no direito do trabalho, porque o direito do trabalho se expandiu demais, virou uma matéria autônoma, com princípios próprios, tudo bem? Um ramo da ciência jurídica. Então a gente conceitua o direito do trabalho para a gente delimitar o que a gente vai trabalhar. Direito, você trabalha com princípios, normas, jurisprudências, que regulam a vida em sociedade, que regulam a própria sociedade. E, especificando pro direito do trabalho, você vai ter uma matéria, uma ciência jurídica que trata das relações individuais e coletivas de trabalho. E trabalho aqui entendido como gênero. Gênero do qual são espécies o próprio contrato de emprego e o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso. Tudo bem? Então, com essa ideia, a gente vai poder conceituar, então, direito do trabalho. Vamos lá, conceituar, então, direito do trabalho. Então, o direito do trabalho é o complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regem as relações individuais e coletivas de trabalho, incluindo o emprego e outras relações normativamente especificadas. No conceito de trabalho estão abrangidas, trabalho é gênero, estão abrangidas várias figuras jurídicas, tais como emprego, trabalho, autônomo, eventual, avulso, voluntário, cooperado, estagiário, representante comercial, entre outros. Tudo bem? Então esse é o conceito. Com isso, você vai, por exemplo, na prova da OAB, perceber que quando começa a falar de uma relação de trabalho, que trabalhou tantas horas, você já vai perceber que está tratando de uma relação jurídica base relacionada a trabalho, você já vai puxar na memória que você tem que aplicar a CLT, os princípios do direito do trabalho e assim sucessivamente. Beleza? Então, e na prova da OAB está a partir da questão 70, tá? Direito do trabalho. São 6 questões de trabalho e 5 de processo de trabalho. Lembrando, pessoal, esses arquivos aqui eu depois disponibilizo no Telegram, tá? Então, só acessar, quem acessar o Telegram lá vai ter essa possibilidade de ver esses slides e tudo mais. Tudo bem? Bom, então, seguindo aqui, vamos para os princípios agora de direito do trabalho. Então, os princípios de direito do trabalho.
Para ficar fácil de gravar, a gente fez um mnemônico aí, ó, PBCBR. O que é o PBCBR? São os princípios da proteção, da imperatividade, da primazia da realidade, da inalterabilidade contratual lesiva, da continuidade da relação de emprego, da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas, da boa-fé e da razoabilidade. A gente acrescenta também o princípio da proporcionalidade, mas para ficar bonitinho ali o mnemônico, PPCBR, e lembra também da proporcionalidade. Tudo bem? Bom, vamos rapidamente então conceituar princípio, tá? E depois a gente vai para os princípios do direito do trabalho. Bom, princípio, gente, basicamente o princípio, ele é um mandamento de otimização. Ele é uma diretriz daquele ramo jurídico, tá? Ele dá as principais orientações para a matéria, tá? A gente vai ver aqui que o princípio da proteção é o principal princípio do direito do trabalho. Ele é a ideia matriz dessa ciência, né? Por quê? Porque o direito do trabalho surgiu exatamente na seguinte situação: você tem uma prestação de serviço, beleza, mas você não tem regras de proteção do trabalhador. Então a gente precisa proteger o trabalhador. Aí as legislações começam a vir limitando idade, limitando hora de trabalho, prevendo segurança do trabalho, prevendo questões de insalubridade, de periculosidade. Aí você começa a matéria começa a crescer justamente desse viés de proteger o trabalhador, tá? Não é que isso aqui não é um posicionamento. Eu falar que o princípio da proteção é o principal princípio do direito do trabalho. Isso não é um posicionamento político, econômico, nada. Isso é um posicionamento científico. A ciência do direito do trabalho surgiu do princípio da proteção, certo? A empresa não é menos importante por isso. Veja só. O empregado, ele tem que ser protegido. Mas o empregado só existe porque tem um empregador que lhe deu o emprego. Os dois são igualmente importantes. Mas algumas normas, por serem muito importantes, elas têm o caráter de serem obrigatórias. A gente vai ver também o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Então, o empregador é obrigado a cumprir, o empregado é obrigado a cumprir as normas trabalhistas. Então, isso é para proteção do trabalho, proteção do trabalhador, e para que a ciência, para que a prática cotidiana, ela seja bem realizada, com patrões respeitando os direitos trabalhistas e empregados cumprindo os seus deveres. Essa é o ideal, é o que se almeja, é o que se busca. Muitas vezes essas relações há equívocos, há omissões, há crises, né? As crises econômicas afetam diretamente as crises empresariais, falência. Isso atinge diretamente os direitos trabalhistas, que acabam por não serem quitados, etc. Né? Mas, enfim, numa situação de normalidade, de ideal, o patrão cumpre as normas trabalhistas, o empregado cumpre seus deveres e fica todo mundo feliz. O empregado com o seu trabalho e o empregador com essa mão de obra que ele precisa para o seu empreendimento. Beleza? Então, essa é a nossa diretriz, tá? O princípio da proteção é o principal princípio do direito do trabalho e ele se desmembra em 3 vertentes. Então, quando você vai entender o princípio da proteção, então aqui a gente já percebeu o princípio, né, que ele tem essa capacidade de inspirar o legislador a fazer leis, no caso, leis que protejam os trabalhadores, tá? Que melhorem as relações de trabalho. E também ele tem a função normativa, ele é uma regra. Né? Princípio, hoje você coloca no mesmo patamar de regra. Você tem norma jurídica como gênero, regra jurídica e princípio como espécies. E você tem a função integrativa, como se a ciência fossem tijolos, as leis fossem tijolos. O que está no meio são as interpretações, as analogias, que você vai preenchendo o ordenamento jurídico, tá? Então você tem a função informativa, normativa e integrativa dos princípios, tá? Só vamos ler uma citação do Robert Alexy aqui, ó. Robert Alexy concebe princípios como mandamentos de otimização, buscando atingir valores da sociedade, otimizando sua aplicação nos casos
concretos. Tudo bem? Então, pensa o princípio como uma diretriz, um mandamento de otimização e com as suas funções integrativa, normativa e informativa. Beleza? Agora já efetivamente partindo para o princípio da proteção, ele se desmembra em 3. Então, o princípio da proteção, você tem que pensar que ele busca melhorar a condição de vida do trabalhador, proteger o trabalhador, e você tem as vertentes indúbio ao operário. Que é, quando você tem uma situação de duas leis ou uma mesma lei com interpretação diferente, você opta pela interpretação mais benéfica. Dúvida na interpretação, indúbio para o operário, vai aplicar a interpretação mais benéfica. Também, o princípio da proteção tem a vertente da norma mais favorável. Duas normas, veja, não estou falando de negociação coletiva, duas normas trabalhistas, qual vai ser aplicada? A norma mais favorável. Mas se tiver negociação coletiva, pela reforma trabalhista, o artigo 611-A, que o negociado prevalece sobre o legislado, vai aplicar a convenção coletiva, tudo bem? E condição mais benéfica, diz respeito que as vantagens do contrato de trabalho não podem ser suprimidas, súmula 51 do TST. O empregado ele vai colhendo reajustes salariais, promoções, verbas que vão se integrando ao seu salário, ele vai ganhando mais benefícios. O empregador não pode simplesmente suprimir esses direitos. Por quê? Porque a norma trabalhista ela só melhora, você não pode piorar a condição do empregado. O empregado, por ele estar numa situação de subordinação jurídica, ele às vezes acaba por até, se pudesse aceitar diminuir o salário para manter emprego, ele faria isso. Sabedor disso, a ciência do trabalho, do direito do trabalho, ela protege, ela de certo modo, ela engessa essa situação para que o trabalhador não regrida, tá? Para que o trabalhador não regrida. Então, por isso que às vezes é muito difícil dar aumento e prêmios no Brasil, porque o empregador tem um pouco de receio de aumentar o salário, porque depois ele não pode voltar, tá? O empregado, ele vai ganhando, vai reajustando, ele não pode simplesmente voltar para trás. A gente vai ver outro princípio que é o de renunciabilidade, que está bem ligado com essa condição mais benéfica, tá? Ó, agora a gente viu o princípio da proteção em suas 3 vertentes. Vamos agora para os princípios menores, tá? Porque o princípio da proteção é uma metanorma no âmbito do direito do trabalho. Ela é a principal norma. E dela a gente consegue extrair as demais, que são tão importantes, mas não tem tanta abrangência quanto o princípio da proteção. Então veja lá, o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. As normas trabalhistas, elas são obrigatórias, né? Exceto no que pode ser negociado, elas são obrigatórias. Lembrando ali que tem o artigo 611-B, que discrimina diversas normas que sequer podem ser negociadas por ser objeto ilícito. Então as normas trabalhistas elas têm esse caráter de serem cogentes, normas obrigatórias, tá? Então o empregador tem que cumprir a CLT. Se ele tem um empregado, ele tem que cumprir a CLT. Beleza? Na sequência, temos a primazia da realidade. Não importa o que o empregado assinou, o que foi falado, o que foi combinado, não importa o que aconteceu. O princípio da realidade, tá? Esse princípio da primazia da realidade, ele visa extrair os direitos do trabalhador conforme o que de fato aconteceu. Então, às vezes, uma testemunha vai valer mais que um documento. Porque se várias testemunhas confirmarem que aquele cartão ponto era fraudado, né, que anotava o almoço, mas efetivamente não almoçava, aí é possível condenações em intervalo entre a jornada, apesar do documento estar dizendo que o empregado fez o intervalo. Beleza? Então o que importa é a realidade do contrato de trabalho. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, pessoal, tem a ver com aquela condição mais benéfica, tá? As alterações no contrato de trabalho, segundo o artigo 468 da CLT, só podem ocorrer por mútuo consentimento e quando não houver prejuízo ao empregado, tá? Não pode ter prejuízo ao empregado, beleza? Então, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ele evita esse retrocesso que a gente já viu ali na condição mais benéfica também, né? É uma decorrência. Princípio da continuidade da relação de emprego. Veja só, a regra geral do contrato é que ele é por prazo indeterminado, tá?
Aí você tem a súmula 212 da CLT dizendo, com base, né, no contrato de trabalho, genericamente, em regra, ser por prazo indeterminado, o empregador que tem que provar o término, tá? O empregador que tem que provar o término. Beleza? Isso é uma decorrência aí da continuidade da relação de emprego. Outro princípio é a irrenunciabilidade. Então, junto com a condição mais benéfica, junto com a inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho, você tem a irrenunciabilidade. O direito do trabalho ele é obrigatório, ele não pode ser renunciado, ele não pode ser diminuído, tudo bem? Pensa que você recebeu um direito trabalhista. Esse direito, se integrado ao contrato, ele não pode ser diminuído ou retirado. Pensa sempre assim. Aí você tem a irrenunciabilidade nesse sentido. Ah, mas os acordos trabalhistas que pagam metade, 10% do que seria devido ao empregado. Num processo do trabalho, numa petição inicial, o autor vai lá diversos pedidos. Aí faz um acordo a 10% do que pediu. Mas aquele direito era controvertido. Não era uma certeza que ele iria ganhar. Ele pediu. Tá? Então esses direitos controvertidos podem ser negociados tranquilamente. Tranquilamente. Não há problema em relação a isso. Tá? O acordo, ele não se trata de uma renúncia de direito. A renúncia de direito é aqui, ó. O empregado não quer férias. Não, ele tem que tirar as férias. Ele não pode comparecer na empresa no período das férias. Ele pode vender 10 dias, mas 20 dias ele obrigatoriamente tem que tirar ao longo do período concessivo. Tudo bem? Ele não pode simplesmente não querer usar um determinado equipamento de segurança. Ele é obrigado a usar. É um direito, é um dever da empresa. Ele não pode renunciar a isso. Renunciar por exemplo, um adicional de insalubridade estando em condição de insalubridade. Tudo bem? Ele tem um direito, ele tem que receber esse direito, tá? Justamente por conta daquela ideia da subordinação jurídica, que o empregador poderia obrigar ele a abrir mão, certo? E aí, para evitar esse tipo de pressão em cima do trabalhador, o direito dele já está garantido, tá? É irrenunciável. Ainda temos os princípios da boa-fé e da razoabilidade e proporcionalidade. A boa-fé diz respeito ao fato das partes deverem agir com lealdade recíproca, tá? Observando valores éticos e sociais com a intenção de agir corretamente antes, durante e depois do contrato de trabalho. Então, uma entrevista que promete um emprego, mas depois não dá, pode gerar indenização. Durante o contrato de trabalho, as partes têm que, por exemplo, contar corretamente as horas extras, pagar corretamente as horas extras, agindo com boa fé. O empregado ele não pode ser prevaricador, ser procrastinador, ele tem que fazer o trabalho que ele está contratado para fazer, não pode ficar enrolando. Então, assim, temos assim, não pode roubar o empregado, não pode roubar o empregador, tudo bem? Então você tem valores éticos, valores morais aplicados aí. Né? É um convívio humano a relação de trabalho, é um convívio interpessoal, tem que se basear na boa-fé, na educação, no respeito, etc. Tá? E é uma relação contínua, cotidiana muitas vezes, tem que sempre preservar essa boa-fé. E a razoabilidade e proporcionalidade? Razoabilidade, pessoal, entenda como coerência. Coerência. E proporcionalidade entenda como equilíbrio. Então, razoabilidade é a adequação entre os meios e os fins, numa coerência do fato com o ato, com o resultado jurídico. E a proporcionalidade ela tem a ver com evitar excessos. Por exemplo, é razoável uma punição quando o empregado infringe uma norma. Mas essa punição tem que ser proporcional. Então é coerente aplicar uma penalidade. Agora você tem que medir a penalidade, mas a penalidade tem que ser proporcional. Tudo bem? Essa é a ideia entre proporcionalidade e razoabilidade. Princípios que são aplicados no processo de trabalho, no direito do trabalho. O direito do trabalho ele se baseia em razoabilidade, em coerência, assim como todas as relações jurídicas, não seria diferente também no direito do trabalho. Tudo bem? Bom, aqui uma aula rápida, tá? Conceitos e princípios. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que eu tenha ajudado vocês um pouco mais aí nessa disciplina. Deixo para vocês à disposição o PDF no canal Telegram, Professor Tadeu Canguçu. No YouTube temos vários vídeos aí, inclusive a aula completa sobre princípios. Você pode buscar ali, aula 1 de Direito do Trabalho. Também na plataforma Hotmart
que você pode acessar pelo meu Instagram, você tem o nosso curso completo de questões, com todas as questões de trabalho para o seu trabalho pós-reforma trabalhistas. São 99 questões, sendo que a última aula, o exame 33, está disponível gratuitamente na plataforma para você conhecer o nosso trabalho, tá? No YouTube. Você pode conhecer e depois você vai lá e pega o curso completo, gabaritando questão por questão, item por item, mostrando um fundamento legal, muito bom para você se preparar para a sua prova da OAB. Beleza? Bom, então assim eu encerro o vídeo de hoje. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.